Se amanhã todos os atletas de elite desaparecessem, você continuaria correndo. Seu treino seguiria, suas provas continuariam acontecendo, seu relógio marcaria o mesmo ritmo. Então a pergunta pode ser legítima: para que servem os atletas de elite? Essa dúvida aparece com frequência e não só entre os leigos, mas entre os corredores experientes. Se o esporte amador funciona sem eles, por que manter um sistema caro, complexo e restrito a tão poucos? O que me chamou a atenção a esse tema foi que, navegando pela maior rede social e por um assunto lá que dizia respeito aos Jogos Olímpicos a se realizarem no Brasil, me deparei que a questão levantada por um cidadão era sobre a importância dos atletas de elite. Mais precisamente sobre a necessidade dessa existência e para que serviriam. Outras discussões sobre o esporte, tido muitas vezes somente como um meio, trazem consigo também essa questão. Mas antes de continuar, deixo claro aqui um ponto importante. Isso não é uma defesa corporativista do alto rendimento, nem um discurso porque já fui atleta de elite. A experiência ajuda a enxergar nuances, mas o argumento aqui não é pessoal, é estrutural. A questão não é se o atleta de elite merece aplauso, a questão é qual a função ele cumpre dentro do esporte como sistema, inclusive para quem nunca vai chegar perto desse nível. E em países como a Nova Zelândia, isso é entendido com clareza. O atleta que veste lá o uniforme preto deles, de competições, não apresenta só resultado. Ele é tido em alto conceito pela sociedade porque representa processo, identidade e responsabilidade. Um viés poderoso em todas as camadas para a utilização do desempenho. Ele carrega uma tradição que diz: alguém precisa ir ao limite para que o caminho exista. É ali que o treino é testado, que os erros aparecem primeiro, que as soluções são forjadas sob pressão real. Depois, esse conhecimento desce de nível, é simplificado, adaptado, humanizado. Mas a origem continua sendo a mesma. O corredor amador só corre melhor hoje porque alguém antes correu até onde dava e um pouco além. Ignorar a função do alto rendimento é consumir o produto final sem reconhecer o sistema que o construiu. O esporte competitivo foi um dos maiores movimentos culturais do século XX. Poucos fenômenos atravessaram fronteiras, regimes políticos, idiomas e classes sociais com a mesma força. Atletas, treinadores e pesquisadores tornaram-se vetores desse movimento, conectando países por meio de intercâmbios, competições e centros de treinamento. Métodos circularam, ideias foram testadas, valores foram transmitidos. O esporte passou a falar a língua universal, a do desempenho humano. Mas o atleta de elite não existe isolado, nem acima do sistema. Ele é parte de um fluxo cultural que exporta e importa conhecimento, técnica e comportamento. Mesmo quem nunca assistiu a uma Olimpíada é de alguma forma herdeiro desse processo. O esporte amador só existe na forma atual porque o alto rendimento pavimentou o caminho, estruturou calendários, criou métodos, estabeleceu parâmetros e forçou o avanço da ciência do treinamento. Ainda assim, a desconfiança em relação ao esporte de elite é compreensível. Ao longo da história, ele foi também usado como pão e circo, ferramenta política, propaganda ideológica e um negócio pouco transparente. Casos de doping, corrupção e manipulação de resultados mancharam sua imagem e criaram uma pergunta legítima no corredor amador. Se isso tudo é assim, por que deveria importar para mim? A resposta não está em idealizar o alto rendimento, mas entendê-lo como sistema. Um sistema imperfeito, cheio de contradições, mas que continua sendo o principal laboratório onde o treinamento é levado ao limite. É ali que erros aparecem primeiro, que excessos cobram seu preço e que soluções precisam ser encontradas. Negar essa herança é desconectar o esporte que praticamos hoje do processo histórico que o tornou possível. O alto rendimento é o ambiente onde o treinamento é levado ao limite. Não por vaidade, mas por necessidade. Ali os erros custam caro, por isso métodos de treinamento, estratégias de recuperação, controles de carga, prevenção de lesões e periodização foram desenvolvidos, testados e refinados nesse contexto extremo. O corredor amador não precisa treinar como um atleta de elite, mas se beneficia diretamente da ciência que nasceu ali. Quando você entende melhor descanso, progressão, intensidade e consistência, é porque alguém antes precisou resolver esses problemas no nível máximo de exigência. O atleta de elite funciona como referência científica viva,
mesmo para quem corre 3 vezes por semana. Tudo que nasce no alto rendimento é transferido diretamente para o esporte amador. Ele é filtrado, ajustado, simplificado. O treino do atleta de elite não é copiado, é traduzido. O que muda não é a lógica, mas a dose, o contexto e o objetivo. A periodização, o controle de carga, o respeito ao descanso, a alternância entre estímulos e recuperação, tudo isso vem do mesmo princípio. A diferença é que, no amador, essas ideias precisam ser adaptadas à rotina, à idade e a outros aspectos. O erro não é se inspirar no alto rendimento, mas ignorar que ele precisa ser reinterpretado. Por isso, o atleta de elite não serve como modelo de treino, mas como fonte de conhecimento. O que ele faz no limite ajuda a entender o que o amador deve fazer dentro do seu próprio limite. E é justamente nessa adaptação entre o extremo e o possível que a ciência do treinamento encontra seu sentido mais prático. Tênis, roupas, tecidos, acessórios, tecnologias de impacto, amortecimento e estabilidade não surgiram para o amador. Eles surgiram para atender exigências extremas. O atleta de elite é quem testa primeiro. Com o tempo, essas soluções são adaptadas, simplificadas e chegam a todos os níveis. O corredor amador corre hoje com muito mais conforto, segurança e eficiência porque o esporte de alto rendimento exigiu essas respostas antes. E ignorar isso é desconectar o produto do processo que o criou. Ainda que hoje o maior volume de consumo esteja entre os amadores em número, em variedade e impacto comercial, a origem dessas soluções não está no mercado, mas na exigência extrema. O atleta de elite não consome mais, mas exige mais. E é essa exigência que empurra a inovação que depois se massifica. Talvez o aspecto mais subestimado do atleta de elite não seja físico, mas comportamental. Resiliência, disciplina, persistência, foco, tolerância à frustração e a capacidade de sustentar processos longos são atributos comuns nesse ambiente. Essas qualidades não são exclusivas de campeões, mas são amplificadas ali e servem como referência para qualquer pessoa. O corredor amador não precisa copiar treinos, mas pode e deveria aprender com essa mentalidade. E em muitos casos, esse legado comportamental vale mais do que qualquer método. O atleta de elite não existe para ser imitado, ele existe para empurrar limites, gerar conhecimentos e manter vivo o processo de evolução do esporte. Ainda que o esporte já não seja mais usado oficialmente como pão e circo, que muitas vezes ainda segue como espetáculo inebriante, capaz de anestesiar tensões e minimizar mazelas sociais, ainda que sua força como manifestação cultural tenha diminuído frente à internet e a outras formas de entretenimento, e ainda que tenhamos aprendido, às vezes com atraso, a dar um passo atrás para desmascarar campeões e o brilho das performances fraudadas, nada disso anula sua função estrutural. O atleta de elite continua sendo o ponto onde o esforço é levado ao extremo, onde erros aparecem primeiro, onde excessos cobram seu preço e onde soluções precisam ser encontradas. É nesse ambiente que o esporte se testa, se corrige e evolui, antes de tudo isso chegar aos demais níveis de menor exigência. Você pode correr sem um atleta de elite, mas não corre como corre hoje sem tudo que ele construiu antes. E aqui nesse canal a corrida não é tratada como um espetáculo vazio, nem como promessa fácil. Ela é tratada como processo, construção e maturidade esportiva. A corrida não precisa ser mais dura, ela precisa ser mais consciente. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o esporte com mais profundidade, deixa aquele like. Talvez ele também ajude aquele amigo que ainda corre por correr. Compartilha com ele e se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo e bons treinos!